Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui com a incumbência e responsabilidade de 1 Coríntios 15. Glórias a Deus. 1 Coríntios 15, 20, que diz assim: mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita a primícias do que dorme, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Tiago, glórias a Deus, 18. Eu vou ler só para ganharmos tempo. 1 Tiago, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Glórias a Deus. Pode se assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Uma palavra que tem ardido o meu coração. Preparei uma outra mensagem, mas o coração falou mais forte em ministrar essa palavra sobre primícia, pois uma palavra que falou poderosamente comigo, mas não é fácil estar diante do púlpito, onde tem na nossa retaguarda aqui o fundador desse ministério, pastor Levi, obreiros comprometidos com a palavra de Deus, que tem pregado a palavra de forma gloriosa, e olhando para a nave da igreja, nós vemos aqui logo de cara nossa irmã Paula, nosso irmão Joseval, nosso irmão Vandes, nosso irmão Rodrigo, nosso irmão Jairo, nosso irmão João Luiz, e agora a esposa do Joseval tem se levantado também como pregadora, nossa irmã Danile e muitas outras mulheres e homens que têm pregado o Evangelho. Não é fácil ministrar, mas Deus nos chamou para fazer a sua obra. Não estamos aqui para animar e para satisfazer ninguém, mas sim para falar do amor de Deus, falar daquele que um dia me chamou do lamaçal do pecado, para que hoje eu pudesse expor a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amados, nós vemos aqui que lemos um texto onde fala em Cristo se fez primícia daqueles que dormem. Glórias a Deus. Nós vemos aqui que quando se trata de primícia, nós vemos a dificuldade de pregar sobre primícia, falar sobre primícia. Mas eu tenho por certo que assim como essa palavra falou comigo poderosamente, eu tenho por certo que ela irá falar ao seu coração. E eu queria fazer uma conjectura aqui que em Malaquias, uma conjectura minha, Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. E por Malaquias ser o antigo profeta, ele profetizava. O povo tinha se apostado da sua fé, a apostasia já estava no meio do povo, o povo já não honrava mais a Deus, já não adorava mais a Deus, o povo já não estava mais no centro da vontade de Deus. E Malaquias, entre Malaquias e o Novo Testamento, a Bíblia fala que Deus se calou por 400 anos aproximadamente, conhecido como os anos do silêncio de Deus. Como é ruim quando Deus se cala, quando Deus não fala mais conosco. Deus já não falava mais com aquele povo há 400 anos. E hoje nós somos honrados de ouvir Deus falar. Deus tem falado através dos louvores, através dos seus profetas, através dos homens e mulheres de Deus. Hoje Deus continua falando e somos bem-aventurados por Deus continuar falando. E trazendo agora a minha conjectura, irmãos, eu imagino agora Satanás chegando diante do trono de Deus e pedindo permissão. Senhor, porque ele tem que chamar o Senhor de Senhor.
ele não perdeu o respeito diante de Deus. Aleluia, ele tem que obedecer. A Bíblia diz que onde Deus entra, Satanás ele tem que bater em retirada. Oh, aleluia! Com respeito. E dentro dessa conjectura ele pergunta assim: de que valeu? A palavra-chave é essa. De que valeu? Eu quero tematizar essa mensagem com o tema comprado pelas primícias. E Satanás pergunta para Deus: de que valeu todas as primícias oferecidas pelos antepassados, pelos patriarcas? E nós vemos que a primícia ela vem desde o princípio, desde os filhos de Adão, como Caim e Abel, como todos conhecem, que Abel pegou o melhor que ele tinha, da sua gordura, dos seus animais, e ofereceu a Deus como primícia. Ele tinha o melhor. Mas Caim, ele saiu pegando os seus grãos, que encontrava na frente, ele pegava e ofereceu para Deus. Mas Deus rejeitou ali aquela oferta, aquela primícia de Caim. E aquilo gerou um ciúme muito grande, que levou a ponto de Caim matar Abel. Posteriormente nós vemos que a primícia ela decorre em todo o Antigo Testamento. Nós vemos que Noé ele teve que oferecer primícia do seu tempo. Enquanto o povo estava murmurando, se prostituindo, fazendo tudo que não agrada a Deus, estava ali Noé preparando uma arca, porque Deus havia pedido para ele: olha, Noé, prepara uma arca para colocar tudo aquilo que eu te mandar. E Noé poderia estar aproveitando o tempo como aquele povo, mas ele oferecia para Deus o seu tempo. E a Bíblia fala que Noé construiu aquela arca, colocou todos aqueles animais dentro daquela arca, juntamente com as suas famílias, e foram aproximadamente 1 ano navegando. Para quem já navegou, sabe que navegar por alguns momentos já não é fácil. Imagine 1 ano, você está flutuando no mar. E passando aproximadamente 1 ano, e para ser mais preciso, em 17 dias, Noé desce da arca. E a primeira coisa a fazer, eu imagino que era tomar um banho, sair daquela arca com aquele fedentina daqueles animais e tomar um banho, colocar seus pés sobre a terra e dizer: agora eu estou em terra firme. E logo Noé ele chama agora um dos seus filhos e fala: olha, meu filho, pega o melhor animal que tiver aí, porque eu vou oferecer em sacrifício a Deus. A primeira coisa que Noé fez foi oferecer a sua primícia, o melhor que ele tinha para Deus. Nós vemos que Abraão ele ofereceu o melhor que ele tinha para Deus. Em várias passagens da Bíblia, nós vemos que Abraão, ele ofereceu de melhor sempre para Deus, a ponto de criar as festas da primícia. O povo tinha alegria em oferecer oferta a Deus. Abraão, ele ofereceu de melhor que ele tinha, o seu filho, para Deus. E ele ensinou que Isaac também oferecesse de melhor para Deus. Isaac ensinou a Jacó, Jacó ensinou a José, e assim por diante. Nós vemos que esses patriarcas, ele tinha a sua importância em oferecer a Deus o de melhor para Deus. E nós vemos, irmãos, que dentro desse contexto também temos uma história de primícia interessante, a história de Gideão. Gideão, ele malhava trigo no lagar. Os medianitas, os amalequitas, já estavam oprimindo Israel por 7 anos. Eles plantavam, e quando eles pensavam em tirar o de melhor para os seus primeiros grãos, porque primícia fala do primeiro, o melhor que tem, os primeiros grãos, quando eles pensavam em tirar, os amalequitas iam e roubavam tudo. E foi durante 7 anos essa perseguição. Mas Gideão, ele tinha uma estratégia. Ele estava ali agora malhando trigo num lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, e sim de pisar uva. E Deus acha interessante aquela estratégia de Gideão. E nós vemos que Deus agora: olha, Gideão, tu que vai me libertar, tu vai libertar o povo que está oprimido. Como eu, Senhor, posso libertar? Eu sou o menor da casa do meu pai. E Gideão, por algum momento, ele não acreditou. Mas Deus diz: mas tu foi chamado para libertar aquele povo. Gideão: olha, Senhor,
espera um pouco, se é tu que está falando comigo, prepara que eu irei buscar o melhor que eu tenho. Por que Gideão? Gideão estava malhando um trigo, então ele tinha reserva, os outros não tinham o que oferecer para Deus, pois o inimigo roubava tudo. Mas ele tinha estratégia, ele malhava trigo, por isso ele conseguiu guardar algo para presentear o Senhor. A alegria dele era essa. Gideão corre lá e traz para o Senhor o de melhor que ele tinha e oferece em sacrifício. E nós sabemos que Gideão, ele foi vitorioso, ele ganhou aquela guerra e libertou o povo de Israel. Nós vemos também que Elias sendo alimentado pelos povos, Deus fala para Elias: Elias, vai até Sunem, que lá tem uma viúva que irá te sustentar. E Elias desce daquela montanha, eu imagino todo alegre, agora eu estou bem. Lá vai uma viúva possivelmente muito bem estruturada, rica, de posses, que irá me alimentar. E ele chega até aquela cidade e pergunta: onde está a viúva? O que é que esse homem quer com essa viúva? Indaga as pessoas. E ele chega até a casa daquela viúva, não imaginando, chega lá, vê uma situação caótica daquela viúva. Vê aquela viúva com um filho à beira da morte, esmiliguito, só restava o olho e barriga, esperando só o momento de morrer. E aquele homem pede para aquela mulher o de beber e pede o de comer. Ah, Senhor, eu não tenho nada senão um pouco de azeite e um pouco de farinha. E naquele momento ele diz para aquela mulher: olha só, mulher, vai, prepara para mim esse manjar, esse pão, essa comida, traz primeiramente para mim e depois come tu e teu filho. Aquela mulher falou para ele que só tinha aquilo para comer com seu filho e morrer. E nós vemos, irmãos, que naquele momento aquela mulher, ela prepara aquele alimento. E eu imagino o seu filho agora perguntando: minha mãe, é a única coisa que nós temos para comer, e a senhora vai dar ao profeta? E ela diz: é uma ordem de Deus, devemos honrar primeiramente a Deus. E a Bíblia diz que ela preparou o alimento e levou para o profeta Elias. Elias se abasteceu e depois disse: daqui da agora por diante nunca mais faltará pão sobre a tua mesa, nunca mais faltará o azeite, e enquanto haver seca em Israel, tu serás próspera. Ela mulher foi próspera, porque primeiramente ela honrou o homem de Deus. E nós vemos, irmãos, que na trajetória Davi, ele honrou a Deus com as suas primícias e ensinou seu filho Salomão, a ponto de Salomão ter o segredo da sua intimidade, o segredo mais importante de Salomão. Ele disse para o povo: olha, honra o teu Deus com a tua fazenda, com as tuas primícias, e transbordarão o teu celeiro. O que Salomão queria dizer é que o fruto da minha riqueza é oferecer a Deus o de melhor. Agora, nós vemos que Salomão, ele era tão rico, irmãos, que a riqueza dele era incalculável. Ele tinha posses, tinha ouro, prata não tinha importância na época de Salomão, não significava nada, porque a riqueza dele era tão alta que era incalculável. Mas nós vemos aqui que Satanás, ele indaga a Deus agora: de que valeu todas essas ofertas? De que valeu todas essas primícias oferecidas por esses homens, por essas mulheres de Deus? E se tratando de mulher, não tem como não lembrarmos de Ana. Penina era uma mulher que afrontava Ana, zombava dela porque ela não poderia gerar filho. Eu imagino agora Penina pegando uma criança desse tamanho e passando agora na frente de Ana: eu posso gerar filho, mas tu não podes. Eu imagino Ana agora chorando amargamente a dor de não poder gerar criança, mas ela fez um voto com Deus. E Ana, ela engravidou, e ela fez a sua gestação durante 9 meses, carregou o fruto
seu ventre uma criança. E eu imagino agora Ana querer pegar seu filho e falar: agora eu tenho um filho. Mas quando Ana deu uma luz: Senhor, eis aqui o de melhor que eu tenho, eu quero dar para ti. Aquela mulher que era mãe, aquela mulher que tinha o desejo de ser mãe, ela ofereceu o de melhor que ela tinha. Samuel, está em tuas mãos, Senhor. A Bíblia fala que o resultado dessa primícia gerou mais 5 filhos para ela. Aleluia! Primiciar a Deus é resultado de bênção, de prosperidade. E nós vemos, irmãos, que Satanás indaga a Deus: de que valeu tudo isso que esse povo fez por ti? E hoje eles morreram e acabaram. E agora, na minha conjectura, eu vejo agora Deus se levantar do trono. Aleluia, Deus. Ele olhar Glória a Deus. para os querubins, para os serafins, para os arcanjos e milhares de anjos. Deus poderia mandar qualquer um daqueles e se até a terra encarnar. Mas Ele disse: eu quero dar o te melhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero dar o meu filho. Aleluia. Oh, aleluia! Mas eu vou dar o meu filho, porque eu honrarei todos aqueles que me honraram. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu honrarei, Satanás, todos aqueles que me honraram. Filho, desce lá, encarna e mostra para Satanás que as primícias dadas por todos aqueles povos não foram em vão. Glória a Deus. Porque tu livrarás o meu povo já condenado por Satanás. Oh, aleluias! E Jesus, ele desce. Agora nasce de Maria, encarna, se torna carne, cresce e começa a fazer a obra. Ele começa agora a ensinar. E uma certa vez, um rapaz chega para Jesus e disse: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: honra teu pai, tua mãe, anda nos caminhos do Senhor, medita na palavra, seja sincero, seja verdadeiro, Aleluia. faça a obra. Glória a Deus. Aleluia. E ele indagou assim, Silas, disse: eu já faço tudo isso. Aquele jovem era o jovem que qualquer mulher desejaria. Era um jovem próspero, andava ali no caminho, fazia tudo certo. Ele louvava, ele adorava, ele lia a Bíblia. Era um jovem que qualquer igreja queria ter. Mas quando Jesus falou assim: olha, vende tudo e segue-me, o amor dele estava preso ao dinheiro. E quantas vezes, para oferecer a Deus o de melhor, nós ficamos presos aos nossos bens materiais? Olha só, Aleluia, Deus. nós vemos, irmãos, que aquele jovem, ele baixou a cabeça e saiu. Eu não posso fazer isso, porque o amor ao que eu tenho é muito maior do que primiciar com a minha vida a Jesus. E nós vemos, irmãos, que nos dias de hoje nós temos tempo para tudo, menos para primiciar ao Senhor. Nós vemos para a igreja adorar a Deus. Deus, ele se levantou do trono e deu de melhor. Aleluia, Jesus. Ele deu de melhor por mim e por você. E às vezes nós entramos aqui, dentro desse lugar,
temos tempo para acessar o WhatsApp, o Facebook, o Twitter. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos os meios de comunicação nós temos tempo para acessar. Mas quando se fala em adorar a Deus, o culto é apenas 2 horas. E nessas 2 horas você não tem tempo para adorar a Deus. Aleluia. Nesse momento você tem tempo para bater papo com o amigo que está ao seu lado, para colocar os papos em dia, mas não tem tempo para honrar Deus com a sua adoração. Você tem tempo para estar diante do espelho por 30 minutos, se maquiando, se embelezando, para vir para a igreja, mas não tem tempo para adorar a Deus. Você tem tempo para preparar o seu carro, dar um banho no seu carro, dar um banho na sua moto, mas quando se fala honrar a Deus com as suas primícias, com o melhor que você tem, você não tem tempo. Você tem tempo para tudo, menos para dar o de melhor para Deus. E é lamentável, irmãos. Nós vemos nos dias de hoje as pessoas fazer escárnio da obra de Deus. Ela vem para um culto como esse e volta da mesma forma que entrou, porque ela não ofereceu de melhor para Deus. Qual é o de melhor que você tem, que eu tenho para oferecer para Deus? Nós estamos aqui tratando financeiramente, mas com o seu tempo. E quando se trata financeiramente, irmãos, nós vemos que numa festa da primícia estava lá todos aqueles fazendeiros oferecendo as suas ofertas. E Jesus ele chama o seu discípulo e diz: quem desses aí deram a maior oferta? Mas Senhor, como o Senhor pode encargar isso? Aí tem muitos fazendeiros, muitos homens de posse. Judeu sempre foi bem estruturado financeiramente. E por que tu me pergunta isso? Porque há uma mulher que com apenas 2 moedas ela deu de melhor, porque ela deu o que ela tinha, o melhor que ela tinha. Às vezes nós damos para Deus, pastor Levi, o que sobra no nosso bolso. E Deus ele não quer isso. Quando se trata de primícia, a oferta, o dízimo é uma primícia. E aí nós pagamos as nossas contas todas. E se sobrar, nós dizimamos. Se não sobrar, nós não dizimamos. A Bíblia fala que para o Senhor tem que ser o de melhor. O primeiro é do Senhor. O primeiro fruto é do Senhor. E lá em Tiago, ele fala que fomos gerados pela palavra de Deus para que pudéssemos gerar fruto e dar primícia. Fomos feitos como primícia de Deus. O que Tiago traz nessa passagem é que assim como os grãos, os primeiros grãos são gerados e oferecidos a Deus, ele agora se coloca como primícia, ele e os cristãos judeus, como os primeiros frutos de uma grande colheita que iria acontecer, que seria a fusão do Evangelho de Deus. Nós somos frutos de Tiago. E cadê os seus frutos? Cadê os seus frutos? Que fruto você tem produzido para Deus? Nós não estamos aqui. Quem sabe você esperava uma mensagem impactante, mas eu quero só passar para você o que eu senti para iniciar Deus. Louvado seja Deus. Às vezes as pessoas olham para o irmão Adailton e falam: irmão Adailton faz uma boa obra, mas eu vi que eu não faço nada para o que Deus tem me oferecido. Aleluia. Por tudo que ele ofereceu. E Jesus ele ensina tudo isso para esse povo. E agora, por ser primícia, chegou o momento dele padecer. A Bíblia fala que Jesus,
ele foi humilhado, ele foi rasgado, ele foi dilacerado, ele foi cortado e levou sobre ele as nossas enfermidades, os nossos pecados. A Bíblia fala que Jesus, Isaías declara que ele fez uma aliança conosco, de curar o nosso corpo e salvar a nossa alma. Aleluias! Glória a Jesus. Uma aliança que tem que ter um significado muito importante na minha vida e na tua vida. E quantas vezes nós não damos crédito, nós vemos Jesus agora sendo dilacerado. A Bíblia fala que os homens mais duros de coração, eles sentiam remorso por ver o seu corpo desfigurado, transformado. Imaginamos esse jovem bonito aqui. Imagine só ele agora, sangrando, cortado, dilacerado, chicoteado, cuspido, humilhado, sangrando. Ele ia ficar irreconhecível. Jesus estava assim, por mim e por você. Aleluias! Aleluia. Oh, Jesus, aleluias! E que primícia você tem oferecido a Deus? Louvado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Às vezes, para ofertar ao Senhor, você pensa 3 vezes. Às vezes, para contribuir na obra do Senhor, meu Deus, tem misericórdia. É sempre cobrado aqui para trazermos uma primícia para a casa do Senhor. Mas quantos nesses anos todos nunca trouxe nenhuma primícia? Mas Deus, Ele deu de melhor o seu único filho para que sofresse. Eu imagino Deus olhando o seu filho, tirar toda a sua majestade e ver seu filho sofrendo lá. Mas vale a pena, porque lá está meus filhos, lá está meus servos, lá está essa nave dessa igreja. Aleluia. A nova vida em Cristo depende do meu filho, que ele morra por amor a eles, e que leve sobre ele, e leve sobre a sua pisadura as nossas enfermidades, a nossa dor. Ele levou. Aleluia. Aquele povo estava desacreditado, irmão João Luiz. Estava desacreditado. Já não acreditava mais que iria morrer e iria ressuscitar. Mas Jesus, ele morreu. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Para que você tivesse a certeza, irmão, que iria ressuscitar. E se Jesus vier hoje, o seu corpo será transformado em um corpo de glória. Porque ele honrará aqueles que honram a ele. Como você tem honrado ao Senhor hoje? Louvado seja. Como nós temos honrado ao Senhor? Exaltado seja. Como nós temos dado honra àquele que deu o seu único filho Glória a Deus. por amor à humanidade, para não ver Satanás te acusando e te dizer: você é devedor, está aqui, eu estou cobrando a sua dívida, Aleluia, eu Jesus. tenho que me pagar. Você não deve nada, porque você foi comprado com sangue. Oh, aleluias! Porque um dia o Deus soberano, onipotente, onisciente, o Elohim, o Shaddai, Adonai, príncipe da paz, Aleluia. Glória a Deus. ele enviou seu filho para que morresse na cruz por mim e por você. Aleluia, Deus! Que você nessa noite possa refletir a respeito do que é primiciar o Senhor. Primícia é dar o de melhor. É o primeiro que você tem. Que você possa, a partir de hoje, assim como essa palavra falou fortemente ao meu coração, eu espero que ela possa ter falado ao seu coração em uma intensidade que você veja primícia agora e pense em Jesus Cristo dado por sua vida e por minha vida. A sua primícia pode fazer a diferença no seu lar, Eu no seu casamento, no seu trabalho,
na sua vida espiritual, no seu ministério, na sua vida material, a sua primícia pode fazer a diferença. Mas para isso, honre ao Senhor, porque Ele tem nos honrado fielmente todos os dias. Que Deus possa abençoar a igreja de forma gloriosa em nome de Jesus.